Falo também sobre o Corinthians e os efeitos negativos da passagem de Augusto Melo, e eles são cada vez maiores. Para completar, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o ex-presidente Augusto Melo, cada dia que passa, se torna ainda pior para o timão. Você quer um exemplo? O dirigente que precisou renunciar para não sofrer o impeachment contratou 11 jogadores enquanto dirigente alvinegro. Desses 11, ele só pagou 2. Todos os outros se transformaram em enormes problemas na justiça. E os 2 únicos pagamentos, Hugo Souza e Mateuzinho, jogadores contratados do Flamengo, essas negociações só foram pagas porque o Flamengo exigiu garantias bancárias e forçou o Corinthians a fazer tais quitações. Os 9 atletas que viraram problemas: Ranieri, dívida na CNRD; Félix Torres, Corinthians precisou agora, com o novo presidente, pagar 40 milhões de reais ao Santos Laguna. Rodrigo Garro, o Corinthians tem 10 dias para quitar 42 milhões de reais à vista junto ao Tadjeres. Pedro Raul, negócio que havia sido fechado em 5 milhões de dólares, custou mais 3 milhões de dólares e vai chegar a incríveis 8 milhões de dólares por um centroavante de qualidade para lá de discutível. Alex Santana, o Atlético Paranaense ainda cobra na justiça 12 milhões de reais. Kaká, a compra foi feita junto ao Tokushima Vortex, não foi paga e a dívida hoje gira na casa dos 25 milhões de reais. Para completar, Charles, a dívida com o Midland é de 6 milhões de reais e a qualquer momento a Corte Arbitral do Esporte vai enviar um transfer ban para o Corinthians. Situação parecida de José Martínez. Corinthians acaba de ser proibido de registrar atletas pelas 3 próximas janelas por conta dessa dívida de 7 milhões e 300 mil reais. Faltou falar apenas do Thales Magno, atacante que foi emprestado 2 vezes. Corinthians não pagou nenhum dos empréstimos e hoje deve ao New York City 7 milhões 370 mil reais. Nicola, é verdade que o investidor do PSG quer zerar a dívida do Corinthians? Tem alguma coisa? Vamos lá, Sandrão. Essa história foi contada pela Miriam Atier, que é uma conselheira do Corinthians. Ela garante que fez contato com o Stabile. Deixa eu ver se o Stabile conta alguma coisa pra gente. Vou ligar para ele. O presidente costuma atender. Quando ele não atende, ele costuma responder logo na sequência. Por falar no Corinthians hoje, pintou formação de transfer ban, tá? Talvez por isso até ele não atenda, mas vamos tentar. Vamos ver se o presidente nos atende. E aí eu já pergunto para ele essa história da Miriam Atier. Mas me parece algo completamente fantasioso. A Miriam conta que tem contato lá com o pessoal do Catar e ligou para lá e falou que precisa... Oi. Presidente, o senhor vai bem? Tô no ônibus aí do estádio. Ah, tá bom. Não dá pra falar. Boa, falamos depois então, tá bom? Valeu. Bom. Abraço. O presidente, como vocês devem ter ouvido, está indo no ônibus para o estádio. Daqui a pouco tem Corinthians em Pearol. Enfim, a gente tenta arrancar mais detalhes sobre ele, sobre essa história mais à noite, tá bom? O do Corinthians vendeu o William Alberto, a Caixa pega 30%. Ai, Rodrigão, boa pergunta, cara. O Duílio havia feito um acordo lá atrás com a Caixa, em que 30% de cada venda iria como garantia para a Caixa, por conta do financiamento do estádio. Bem lembrado. Eu vou até checar também se esse acordo segue valendo. Imagino que sim, né? Com uma lembrança importante sobre o Corinthians e Yuri Alberto. O Corinthians tem 50% dos direitos econômicos do Yuri. Só que 10% foram prometidos para o André Cury. Então, a verdade é que no caso do Yuri, o Corinthians vai ficar só com 40% do valor da venda. E aí eu quero acrescentar até uma informação que eu trouxe no vídeo de hoje cedo, né? Porque a gente bate muito nessa tecla do Yuri, desse percentual de 50%, mas vários outros atletas no Corinthians também têm percentuais pequenos. O Memphis tem tudo para sair de graça no meio do ano. Mas se tivesse havido uma proposta para ele, no decorrer do contrato, o Corinthians ficaria com 50% do valor do negócio. Sobre o Hugo Souza e o Mateuzinho. O Hugo Souza que teve proposta do Milan no começo do ano e o Mateuzinho que interessa ao Zenit. Ambos têm 60% dos direitos econômicos presos ao Corinthians, outros 40% não são do Timão.
Mateuzinho, inclusive, a primeira proposta do Zenit foi de 7 milhões de euros, a oferta foi recusada, a segunda proposta deve chegar na casa dos 10 milhões de euros. Então, fazendo negócio, o Corinthians fica com 6 milhões de euros e os outros parceiros ficam com 4 milhões. É óbvio que o Corinthians pode tentar morder uma fatia dos parceiros, mas nem sempre há garantia de que você vai conseguir essa grana extra, tá? Outros casos, o caso mais grave no Corinthians hoje é do Bidu, que havia sido comprado do Guarani, ele chegou uma aquisição de 20% dos direitos. O Corinthians tinha a oportunidade de comprar mais 30% por 2 milhões de reais. Só que o Bidu não teve um grande primeiro ano no Corinthians, os caras acabaram desistindo de fazer essa aquisição. Hoje, se vender o Bidu, o Corinthians fica com só 20% do valor de uma venda futura, situação que deve fazer com que o Bidu não saia do Corinthians tão cedo, se é que ele vai sair um dia, né? Para completar, o André tem 70% dos direitos econômicos e o Bidon, esse é a perspectiva de melhor negócio para o Corinthians. O Timão é dono de 90% dos direitos econômicos do Bidon, que foi formado no próprio clube, tá? Pedindo novidades quentes, as últimas do Timão. Hoje estourou mais um transfer ban contra o Corinthians, a contratação do José Martínez, junto ao Philadelphia, lá dos Estados Unidos, rendeu uma punição. O Corinthians está proibido de inscrever atletas pelas 3 próximas janelas, e essa punição tem a ver com o não pagamento, né? Mais ou menos $1.600.000. O problema é que está para estourar também uma punição referente à compra do Charles junto ao Midland, algo na casa dos 6 milhões de reais. E o Corinthians tem um prazo de 10 dias para pagar ao Tajeres cerca de 42 milhões de reais pelo Rodrigo Galo. Esse pagamento precisa ser à vista e o Corinthians conseguiu o dinheiro emprestado com uma empresa. O problema é que até agora não houve esse pagamento, tá bom? Informação importante: Vitor Sá está propenso a jogar no futebol brasileiro. O atacante de 32 anos de idade, que tem contrato com o Krasnodar somente até junho, recebeu proposta para prorrogação do seu vínculo na Rússia. Mas nesse momento, Vitor Sá está mais interessado em ouvir propostas do Brasil do que prosseguir no futebol russo. Já havia contado para vocês que ele e toda a sua família são são paulinos fanáticos, e o tricolor é sim uma opção real, mas não dá para descartar outros clubes. Ele chegou a conversar recentemente com Botafogo, Corinthians e Vasco da Gama. A ideia do Vitor Sá, por estar livre, é continuar mantendo o patamar financeiro dos tempos de Rússia, algo acima de R$1 milhão mensais. Os clubes brasileiros tentam convencê-lo a aceitar uma redução para que ele possa ter um contrato um pouco mais longo por aqui. Temporada do Vitor Sá no Krasnodar, de 29 jogos, 5 gols e 1 assistência, não atua desde 21 de março por causa de uma lesão. Só para completar, em relação ao atacante que joga como ponta esquerda ou ponta direita, ele surge na base do Palmeiras, passa por Áustria, Wolfsburg, Al Jazeera, Botafogo, até se mudar para o Krasnodar. E o atacante Yuri Alberto não é o único caso que preocupa o Corinthians quando o assunto é venda futura baseada em percentual. Você sabe, o Corinthians tem só 50% dos direitos econômicos do centroavante. Com um detalhe importante: assim que confirmar a venda do atleta, para qual clube que for, o Corinthians ainda vai precisar repassar 10% dos seus direitos econômicos ao André Curi. Vão sobrar para o Timão só 40% dos direitos econômicos. Fiz uma pesquisa com outros jogadores do elenco. Memphis Depay, por exemplo, deve sair de graça no fim do contrato no meio do ano, mas se fosse negociado antes, o Corinthians ficaria com só 50% dos direitos econômicos. Situações parecidas à do goleiro Hugo Souza e do lateral direito Mateuzinho. O Hugo, que teve a oferta do Milan, e o Mateuzinho, que interessa ao Zenit, tem só 60% dos direitos econômicos presos ao Corinthians. Isso significa que uma venda garantiria pouco mais da metade do valor ao Corinthians, o restante não entraria nos cofres alvinegros. André tem 70% dos direitos econômicos vinculados ao Corinthians. O melhor caso é do Bidon, a participação do Corinthians numa futura venda é de 90%. O caso mais grave é de Matheus Bidu, que chegou contratado do Guarani e tem só 20% do valor de uma venda futura vinculado ao Timão. Para completar, registrar que o Corinthians anunciou nas últimas horas mais um patrocínio para o seu uniforme. A Black Tools vai ocupar o espaço na parte de trás do calção. A estreia está marcada para a noite dessa quinta-feira contra o Peñarol na Libertadores da América.
Rapaziada boa, chegando aí com mais uma informação, mais um giro de notícias exclusivas e atualizadas do maior clube do Brasil. A gente fala realmente do maior clube do mundo, o Coringão. Então desde já peço seu like, se inscreva no nosso canal, ativa o sino das notificações para você ficar sempre atualizado com tudo que está sendo falado, especulado, noticiado nos bastidores do maior clube do Brasil. Um grande abraço para você, muito obrigado por você ter ficado até aqui no segundo vídeo, na segunda edição. Muito obrigado mesmo, valeu? Até o próximo vídeo, eu fui.